Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa e estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Hoje eu vou falar sobre adorar e idolatrar. E no final estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu vou ler Isaías, o capítulo 40, versículos 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto de Isaías, capítulo 40, ele começa falando, fazendo uma pergunta: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Porque esse texto ele está anunciando o Deus a que ele está falando. Você não sabe de que Deus nós estamos falando? E ele está dando características do Deus que ele está falando. Ele cita Deus, o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele está separando primeiro a divindade de Deus. Porque Deus com D minúsculo são muitos, mas Deus Criador só existe um, apenas um. Então o profeta ele está pontuando, ele está separando de que Deus que ele está falando. E isso é interessante, porque quando você adora a Deus, você não pode idolatrá-lo. Você sabia disso? Você sabia que idolatrar a Deus é um pecado? Adorar, no dicionário, significa ato de amar de modo intenso, relacionado a respeito, a reverência, a uma forte admiração. E idolatrar significa culto que se presta a ídolos, um amor excessivo, uma admiração exagerada, sejam religiosos ou não. Então, idolatrar a Deus é pecado. Porque a idolatria, ela tem como fundamento a troca. Antigamente, eles idolatravam o Deus da chuva. Então as pessoas faziam sacrifícios para que o Deus deles mandasse chuva. Faziam danças para que Deus mandasse chuva. Tinha a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Então eles ofereciam sacrifícios a ela para que ela desse fertilidade àquelas pessoas. Então a idolatria, ela tem como fundamento a troca. Eu idolatro um Deus porque ele me dá algo. Por isso o Deus verdadeiro, o Deus criador da terra, ele não pode ser idolatrado. Ele é adorado, independente dele te dar qualquer coisa, porque ele é Deus, porque ele é soberano. Então, quando você faz uma campanha, por exemplo, de 7 dias, você fala: Deus, eu vou fazer uma campanha, ou eu vou te dar uma oferta para que você, por exemplo, me arrume um emprego, ou me arrume um marido, ou que meu filho seja curado. Você não está adorando a Deus, você está o idolatrando, e isso é pecado. Quando você entra nesse lugar, você precisa entender que você é filho de Deus, que você não pode mais estar nesse lugar de idolatrá-lo. Você não é um pedinte, você não é um escravo, você é filho de Deus e Ele sabe daquilo que você precisa. Então a primeira coisa que esse texto de Isaías 40 vem definir é de que Deus ele está falando. Isso precisa ficar bem claro hoje para você, porque não é um Deus com D minúsculo, não é um Deus de barro. É um Deus criador de todas as coisas.
dos céus e da terra. Ele é soberano. E o Salmo 23, o versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu quero te fazer uma pergunta. Mas qual Senhor? Qual Senhor é o seu pastor? Você já parou para pensar nisso? Porque Mamon, ele também é um senhor. Mas Mamon é o senhor do dinheiro. Quem serve ao dinheiro, quem serve às riquezas, aos bens materiais, a cobiça, está servindo a Mamon. Então é importante nós sabermos, quando a gente diz o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de que Senhor nós estamos falando. De que Deus você está falando. É importante você saber. Qual que é o Deus que você tem falado? Porque o dinheiro pode ser um Deus também. Às vezes, nós achamos que outros deuses são só as imagens feitas de barros. Mas não. A idolatria não é só quando se adora, quando se idolatra um Deus de barro e imagens. Não. Nós mesmos, por exemplo, criamos deuses de carne e osso para nós. Pessoas, cantores, às vezes pessoas públicas, artistas, políticos, dinheiro, carro. Muitas vezes nós colocamos um D minúsculo na frente dessas pessoas e dessas coisas e idolatramos. A gente sempre coloca um D minúsculo antes e idolatra. Por isso é muito importante hoje você entender que só existe um Deus, Criador de toda a terra. E é esse Deus que o profeta Isaías está falando. O Deus Criador do céu e da terra é soberano. E é somente a Ele que devemos adorar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco, porque nós Te amamos, Jesus. Pai, se existe algum Deus com D minúsculo que esteja ocupando o nosso coração, que esteja ocupando o seu lugar no nosso coração, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Espírito Santo revele a nós agora, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, Pai, somente a Ti devemos adorar. Em nome de Jesus, que hoje, Senhor, a gente possa decidir agora, Pai, a tirar tudo aquilo que está no nosso coração, que tem ocupado o seu lugar. E eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, que a partir de agora você vai adorar somente o Deus verdadeiro, o Deus Criador de toda a terra. E que se existe algo hoje no seu coração, ocupando o lugar de Deus, em nome de Jesus, que você tire, que o Espírito Santo possa revelar para você. E que o Espírito Santo abra em nome de Jesus os teus olhos, para que você enxergue que só existe um Deus verdadeiro, Criador de toda a terra. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã às 6 da manhã, em adoração e intercessão.